Sejam muito bem-vindas a mais um dia do nosso desafio de 31 dias de oração pelo casamento. Sejam muito bem-vindas as guerreiras que estão aí engajadas nesse desafio de 31 dias de oração. Coloca para mim de qual cidade, de qual estado que você é, só para eu saber onde é que a minha voz está chegando. Então, gente, glória a Deus pelo frio, né? Infelizmente, o ser humano reclama. A gente reclama muito. Se tá frio, a gente reclama. Se tá calor, a gente reclama. Mas glória a Deus, vamos glorificar o Senhor pelo frio, porque todas as estações, elas são necessárias. E é tão interessante que eu gosto de pensar nas estações como a nossa vida também. Não existe uma estação que não tenha início e fim. Todas as estações começam, tem um período de começar e um período para terminar. Assim também é a nossa vida. Tudo na nossa vida tem um início e tem um fim. Eu tenho certeza que Deus, Ele trará grandes transformações na nossa vida. E eu já quero começar falando isso para você aqui hoje. Não faça nada esperando a mudança do outro, mas faça esperando a sua mudança. Porque, como eu disse desde o primeiro dia, todo desafio, ele nos leva à transformação de alguma maneira. Todo desafio, a não ser que a pessoa comece e não termine, ela pare no meio do caminho. Mas se você começa um desafio e conclui, você nunca termina um desafio da mesma maneira que você começou. Por isso que chama desafio. Então, o desafio de oração pelo casamento não é simplesmente assim, eu vou orar para Deus transformar meu marido. Comece com o pensamento de que você vai ser transformada primeiro. Se o seu marido der lugar para Deus, Deus vai transformar a vida dele também. Mas não fique focada na transformação dele. Fique focada na sua transformação. Porque é através de você é que as outras coisas vão acontecer. Não fique aí focada, eu quero que Deus faça na vida do meu marido isso e aquilo. Ore sempre pedindo ao Senhor. Todos os dias nós temos aqui um motivo de oração. Sempre ore pedindo para que o Senhor faça em você e através de você. É claro que quando oramos pelo casamento, nós oramos por nós e pelo nosso marido. Porém, o nosso foco deve ser em nós. Porque eu não posso mudar a vida do meu marido, mas o Senhor pode. Mas Deus não vai fazer do jeito que eu quero, Deus vai fazer do jeito dele. Então, para que você não termine esse desafio frustrada, porque talvez você está com a sua expectativa na transformação de seu marido. Deus pode fazer? Pode. Deus faz o que Ele quiser, porque Ele é soberano. E nós aprendemos isso aqui no primeiro dia. Nós refletimos sobre isso. Deus é soberano. Mas foque em você. Foque no seu casamento começar a partir de você. Entregue o seu marido nas mãos do Senhor. Porque Deus não vai fazer o que você quer. Deus não vai fazer com que o seu marido seja um homem que você quer, mas o homem que Deus planejou para que ele seja. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, se o Senhor transformar o seu marido no homem, na pessoa que Ele planejou para que ele seja, vai ser excelente. Então, tire as suas expectativas do outro. Foque em você, na sua transformação, porque eu tenho certeza, você não será mais a mesma que você começou. Hoje você já não é mais a mesma do primeiro dia, porque eu já não sou mais a mesma. Amanhã nós não seremos mais a mesma de hoje. A cada dia nós vamos
nos transformando, porque nós abrimos o nosso coração e deixamos o Espírito Santo trabalhar dentro de nós. Porque esse é o desafio, para que o Senhor nos transforme na pessoa que Ele quer que nós sejamos. E o nosso motivo de oração de hoje é para que o Senhor nos ensine a guardar o nosso coração. Nós vamos ler Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A reflexão de hoje vai ser apenas nesse versículo. Provérbios 4, versículo 23, que diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Eu estou lendo na versão NVT, que é a nova versão transformadora, e eu vou repetir, que diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Por que nós precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar a guardar o nosso coração? Porque muitas vezes nós oramos para que Deus faça. Oh Deus, guarda o meu coração. Deus não vai fazer isso, sabe por quê? É uma responsabilidade minha e sua. Então nós podemos orar pedindo ao Espírito Santo para que nos ajude, para que nos ensine a guardar o nosso coração. Mas essa é uma responsabilidade nossa. Porque quando se fala de guardar o coração, fala de guardar aquilo que Jesus disse assim, olha, porque do coração procedem as saídas da vida. É no coração que procede os desejos, é no coração que é alimentado o pecado. Então, o apóstolo João, ele ainda diz que os olhos cobiçam e geram no coração o quê? O pecado. Por que nós precisamos guardar o nosso coração? E quando eu digo que essa é uma responsabilidade minha e sua, não é de Deus, é porque Ele nos deu essa autonomia. Ele nos deu essa capacidade de guardar o nosso coração. E como é que nós guardamos o nosso coração? Guardamos o nosso coração quando nós, olha só, é uma escadinha que a gente está subindo. No primeiro dia nós pedimos ao Senhor temor. No segundo dia nós pedimos ao Senhor sabedoria. Ontem nós pedimos ao Senhor para que nos ensine a confiar nele com todo o nosso coração. E hoje nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos ensine a guardar o nosso coração. Porque o temor, a sabedoria, a confiança, ela está o quê? Armazenada, digamos que na nossa forma ocidental de pensar, está guardada no nosso coração. E nós precisamos guardar o nosso coração para que não percamos o temor, a sabedoria, a confiança, e para que nós não venhamos alimentar no nosso coração aquilo que não agrada ao Senhor. Nós costumamos dizer que no coração é com o coração que nós amamos, porque essa é uma forma ocidental. É a nossa maneira ocidental de dizer que nós amamos. O meu coração está apaixonado. O meu coração está doendo de amor. Ou o meu coração está alegre. Os ocidentais são assim. Então, por que quando o texto fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração? Porque quando nós guardamos o nosso coração, nós estamos prevenindo, de alguma maneira, nós estamos ali evitando o pecado. Quando Jesus ele falou assim, que é no coração que procede todo tipo de pecado, tudo aquilo que desagrada ao Senhor,
ele estava falando para aquelas pessoas que não estavam agindo de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Olha para quem que Jesus estava falando. Os fariseus estavam ali falando que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos e tal. E aí Jesus, ele pega um gancho e fala, olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai. Porque o que sai da boca é aquilo que está no coração. Então Jesus, ele estava dizendo o quê? Que nós precisamos guardar o nosso coração. Olha quando, lá em Deuteronômio capítulo 6, quando o Senhor dá a lei para Moisés, a primeira coisa que está falando lá é: ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração. O que é isso? Amar a Deus com todo o meu coração. É colocar a Deus acima de todas as coisas no meu coração, e também está lá em Êxodo 20. É o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se eu amar ao Senhor acima de todas as coisas, não vai haver lugar no meu coração para a mágoa, para a amargura, para a inveja, para o orgulho, para o egoísmo. O meu coração estará guardado no Senhor. E aí você pode pensar assim, então quer dizer que eu vou deixar de pecar? Claro que não, infelizmente. Enquanto estivermos nessa carne corrompida, nós não vamos deixar de pecar. Nós vamos pecar porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, e o pecado em nossa vida, ele não será algo planejado, alimentado. Será algo que vai ser, como o próprio nome diz, pecado é errar o alvo. Agora, iniquidade, que é transgressão da lei de Deus. Então, nós pecarmos é algo que vai acontecer até nós sermos transformados em um corpo glorificado, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas iniquidade é aquilo que nós alimentamos. Quando eu sei que eu estou fazendo algo errado, mas todo mundo faz, então vou fazer. Então, por que é importante nós pedirmos ao Senhor para nos ajudar? Pedir ao Espírito Santo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Por que nós precisamos pedir a Ele que nos ajude a guardar o nosso coração? Porque se o meu coração estiver guardado no Senhor, eu não vou olhar para o pecado como algo normal. Eu não vou seguir aquilo que o mundo está dizendo. Eu vou olhar para aquilo que a palavra me diz. Se o meu coração estiver guardado no Senhor, eu não vou olhar para o meu marido com um olhar de vingança, com um olhar de querer retribuir na mesma moeda, mas eu vou olhar para ele com um olhar de misericórdia, com um olhar com um olhar de Cristo, como Cristo enxerga. Sabe, lindonas, eu sempre peço isso ao Senhor. Deus, me ensina a amar o meu marido com o amor que o Senhor o ama. E ensina ele também me amar com o amor que o Senhor me ama. Porque esse é o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus. É esse o amor de 1 Coríntios capítulo 13. O amor que tudo sofre, o amor que tudo espera, o amor que tudo crê. É esse amor, o amor de Deus. Então, se nós pedirmos ao Espírito Santo para nos ensinar, nos ajudar a guardar o nosso coração, nós seremos sim uma esposa segundo o coração de Deus. Não é isso que nós estamos buscando? Ser uma esposa de excelência, uma esposa segundo o coração de Deus? Não é por isso que nós estamos orando pelo nosso casamento? Ou será que tem alguém aqui orando, pedindo ao Senhor para fazer uma vingança na vida do seu marido? Qual é o propósito de você estar aqui orando pelo seu casamento? Eu não sei qual é o seu propósito. Eu não sei qual é a sua petição. Eu não sei qual é o motivo que te trouxe até aqui. Talvez você possa dizer, o motivo é que eu quero que Deus faça algo porque o meu casamento
acabou, ou meu casamento está acabando. De alguma maneira, você quer que o seu casamento seja transformado. E eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque é isso que a palavra dele diz em Efésios capítulo 3 e versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Olha que maravilha! Olha que palavra é essa! Então, pedir ao Senhor para nos ajudar a guardar o nosso coração é pedir a Ele que nos ensine a colocar o nosso coração nele, amando ao Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso coração. Porque o nosso coração, estando guardado em Deus, nós vamos amar como Jesus. Nós vamos viver como Jesus, nós vamos pensar como Jesus pensou quando ele estava aqui na terra. E assim nós seremos uma mulher segundo o coração de Deus. Muitas vezes nós falamos, Senhor, eu quero ser uma mulher virtuosa, Senhor, eu quero ser uma mulher sábia, eu quero. Mas se o nosso coração não está guardado no Senhor, nós vamos alimentar o pecado no nosso coração. E quantas vezes, por não guardar o nosso coração, nós alimentamos tanta coisa. Porque quando o pecado ele é alimentado no coração, ele se manifesta. E isso é muito perigoso. Hoje em dia, tá muito fácil, digamos assim, tá muito fácil corromper o nosso coração. É muito fácil, porque a internet, ela proporciona facilidades. É muito bom? É maravilhoso, gente. Para quem sabe usar a tecnologia, a internet, é bênção de Deus, é ferramenta. E olha que a gente está aqui. Se não fosse pela internet, não estaríamos aqui, tantas mulheres reunidas de tantos lugares do Brasil, para poder orar juntas. Mas, infelizmente, também tem facilitado a tentação, tem facilitado muitas pessoas a se corromperem e a macularem o seu casamento. Então, que nós venhamos pedir ao Senhor para guardar o nosso coração. E tudo aquilo que está no nosso coração, que não provém do Senhor, o Espírito Santo ele vai começar a sinalizar. Talvez o seu coração está guardando mágoa do seu marido. Talvez no seu coração você está alimentando vingança. Você está alimentando tanta coisa. E o Espírito Santo hoje, ele está te sinalizando. E ele vai nos ensinar, porque nós vamos pedir a ele isso. E ele disse que tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Então vamos pedir ao Espírito Santo para nos ensinar a guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Onipotente. Então vamos orar agora, pedindo ao Senhor para nos ensinar, pedindo ao Espírito Santo que nos oriente, que sinalize, assim como Davi, ele orou lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós precisamos pedir isso ao Espírito Santo. Pedir ao Senhor, me ensina a ter um coração puro, me ensina a ter um coração que não guarda, que não alimenta o pecado, um coração que está guardado diante do Senhor, é um coração que se rende, e é isso que nós precisamos pedir ao Senhor agora. Então vamos orar, em nome de Jesus?
Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui mais um dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui reunidas com as minhas irmãs. E reunidas nós nos tornamos igreja do Senhor. Deus, obrigado pela oportunidade de compartilhar, ó Pai, desse momento de oração pelos casamentos. Ó Pai, nesse momento, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que manifeste a sua glória dentro de cada lar. Manifeste, Espírito Santo, a sua presença dentro de cada casa, dentro de cada lar. Aonde tem, Senhor, uma mulher orando, pedindo ao Senhor. Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra que diz que nós precisamos guardar o nosso coração. Espírito Santo nos ensina, Espírito Santo nos ajuda a guardar o nosso coração. Quantas coisas vêm para contaminar o nosso coração. Quantas coisas são colocadas diante dos nossos olhos. Quantas coisas vêm para nos entristecer através de palavras, através daquilo de atitudes negativas. Ah, Deus, quantos maridos têm tido atitudes tão terríveis, atitudes que têm magoado, atitudes que têm, ó Deus, feito com que os corações das esposas tenham endurecido em relação a eles. E isso tem gerado, Senhor, tantas outras coisas, porque a Sua palavra diz que um abismo chama outro abismo. Senhor, e quantos corações estão endurecidos em relação ao marido? Quantas esposas estão com o coração magoado? Quantas, ó Deus, está com o coração tão endurecido que ela já não pensa mais em continuar nesse casamento. O pensamento dela, Pai, é de separação, é de divórcio, é de vingança. Ó Deus, mas a Sua palavra veio hoje para nos orientar, para nos exortar e dizer para que nós venhamos guardar o nosso coração. Ó Deus, mas nós sabemos que sem a ajuda do Teu Espírito Santo nós não vamos conseguir, Espírito Santo. Sem a Sua ajuda nós não podemos, sem a Sua ajuda nós não conseguimos, porque a nossa carne ela inclina para o pecado em todo o tempo. Ah, Senhor, o apóstolo Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, no capítulo 7, capítulo 8, ele diz, ó Deus, que o nosso corpo, ele está preso, Pai, nessa natureza pecaminosa. Ele diz, Senhor, no capítulo 7, versículo 14, ele diz: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço todo dia. Ah, Deus, existe uma luta diária entre a carne e o espírito, e o nosso coração, quando não está em Ti, o nosso coração ele está inclinado a essa natureza pecaminosa, com aquilo que o mundo diz, com as vozes que vêm para dizer todos os dias que perdoar não é uma coisa necessária. Perdoar, isso é coisa do passado. Que orar pelo casamento, isso não é a coisa de uma mulher inteligente. Que o que importa é ser feliz, que a fila anda, que a gente tem que dar prazer ao nosso corpo, ao nosso coração. É isso que o mundo tem pregado, mas a Sua palavra diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E diz ainda, se plantarmos na carne, nós vamos colher corrupção, mas se plantarmos no Espírito, nós colheremos no Espírito. Então, Senhor, nos ensina, Espírito Santo, a guardar o nosso coração, para que venhamos esperar no Senhor, para que venhamos, ó Deus, ter temor, sabedoria, confiança, para entender, ó Pai, para entender
que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu e que o Senhor está vendo e ouvindo todas as coisas. Ah, Pai, ajuda essa mulher, Senhor, que já está a ponto de desistir. Ajuda essa mulher, Pai, que está quase cedendo às tentações, porque ela está carente, ela não aguenta mais ouvir tanto desaforo, tanta palavra negativa, tanta humilhação, e o coração dela está magoado, o coração dela está ferido. Ah, Espírito Santo, seja o conforto dessa mulher, seja aquele que vai fortalecer ela nas fraquezas. Sim, Senhor, olha para tua filha nesse momento, olha para tua filha com um olhar de misericórdia, porque é isso que precisamos. Nós precisamos da sua misericórdia, Senhor. Nós precisamos da sua misericórdia, porque sua palavra nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, Senhor, todos nós precisamos da sua misericórdia, todos nós carecemos da sua graça. Espírito Santo nos ensina a guardar o nosso coração, a começar pelos nossos olhos, que através dos nossos olhos, que são a janela da nossa alma, através dos olhos, nós vemos coisas que deixamos entrar no nosso coração. Nos ensina a guardar, Senhor, aquilo que nós ouvimos, a filtrar as palavras que ouvimos, porque elas vêm como flechas nos nossos corações. Então, Senhor, nos ensina, Espírito Santo nos auxilia nessa tarefa difícil que é guardar o nosso coração. Ah, Espírito Santo, sua palavra diz que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, que o nosso tesouro esteja em Ti, que o nosso olhar esteja em Ti, que é autor e consumador da nossa fé, que nós venhamos olhar para o Senhor, que é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, aquele que promete e cumpre aquilo que o Senhor promete, porque o Senhor é fiel. Meu Deus, eu sei que o Senhor está ouvindo cada palavra que está sendo dita. Eu sei que o Senhor está contemplando. Eu sei que o Senhor está ouvindo agora, Deus, cada palavra que cada mulher está dizendo. Eu sei que o Senhor está ouvindo orações sinceras que estão sendo feitas. Eu sei, Deus, que o Senhor está contemplando cada lágrima que está sendo derramada. Ah, Espírito Santo, eu sei que nenhuma oração ela fica em vão, nenhuma oração, Deus, ela fica sem resposta. Eu sei, Pai. Então, Senhor, nos ensina, nos orienta, porque é a sua palavra que nos diz. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, que o nosso coração esteja guardado em Ti, somente em Ti, Pai. Em nome de Jesus, e que o nosso amor pelo Senhor seja maior do que tudo nessa vida. Que nós venhamos sim amar ao Senhor acima de todas as coisas, para que o nosso coração esteja guardado em Ti. Assim nós oramos nesta noite, crendo que o Senhor nos ouve, por isso nós oramos. E eu Te louvo, eu Te engrandeço, eu Te glorifico nesta noite. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por cada mulher aqui presente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Oh, aleluias. Glórias ao Espírito Santo. Glórias, glórias e honras ao Senhor. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Jesus. Que bênção, glória a Deus. Mais um dia oramos, mais um dia entregamos ao Senhor esse momento de oração. E é tão importante nós orarmos juntas, porque uma incentiva a outra. E eu louvo ao Senhor pela sua vida, eu louvo ao Senhor por cada mulher que está aqui conosco. E nós sabemos todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. 31 dias de oração pelo casamento. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas. Grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Amém, lindonas? Você crê nisso? Amém? Porque o Senhor diz assim, que onde se reúnem 2 ou 3 no nome dele, ali ele se faz presente. E eu creio que o Senhor se faz presente no nosso meio. Ainda que seja virtual, ainda que nós estejamos reunidas de uma maneira virtual, mas nós estamos no mesmo Espírito. E o Senhor se faz presente. Porque eu creio que o Senhor está aqui comigo, na minha casa. E Ele está aí com você também, porque Ele é onipresente. Amém? Então, compartilha, não fica com essa mensagem só para você, não fica com esse momento só para você. Compartilha com outras mulheres, para que outras mulheres sejam também encorajadas a orarem pelos seus maridos, a orarem pelo casamento, a orarem por elas mesmas, porque os dias são maus. Os dias são maus. Mas a vitória é daqueles que permanecem. Amém? Então, entregamos mais um dia desse desafio, 31 dias. Amanhã estaremos aqui novamente. Chama uma amiga para participar com você também. Amém? Nós somos um exército de mulheres forjadas pela palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Uma ótima noite de descanso. Em nome de Jesus. E até amanhã. Deus abençoe.